há pouco falou em relação às pessoas que estão fora. Por acaso hoje também estava a falar com alguém com relação às pessoas que vivem fora. Normalmente um brasileiro, por exemplo, que esteja a trabalhar em Angola, ele pega do seu rendimento 70%, manda posterior para construir uma casa, para comprar uma casa, mas normalmente nós vemos que os angolanos normalmente usam 10% do seu rendimento para ajudar alguns familiares cá. Do seu ponto de vista, o que pode ser feito ou por que isso acontece? Bem, eu não sei, e essa é a resposta mais honesta. Calculo que nós, por exemplo, para alguém enviar dinheiro tem que ter alguma ligação, alguma necessidade, tem que desejar que isso aconteça. E nós podemos estar dentro de um quadro em que muitos não têm esse desejo e por isso não fazem. Eu acho que nós precisamos desenvolver a nossa consciência, e eu, quando falo de consciência patriótica, ela não é partidária, porque a pátria, ela está acima dos partidos políticos. A pátria é, no fundo, o lugar de todos nós. E a forma como nós olhamos para a pátria condiciona aquilo que nós fazemos por ela. Eu percebo que nós temos um desenvolvimento, uma consciência patriótica muito díspar. Mas isso é próprio também do desenvolvimento das sociedades. Então, eu não critico as pessoas que não fazem remessa, mas eu desejo que um dia façam mais, porque no finalzinho das contas e no finalzinho da nossa vida é aqui onde nós gostaríamos de repousar. E então, se é aqui onde nós gostaríamos de repousar, naturalmente é aqui onde nós devíamos fazer também algum investimento para garantir que isso aconteça. Para além de que nós temos amigos, temos irmãos, eu faria muito mais para aqui, mas isso tem muito a ver com a forma como eu cresci, a minha consciência patriótica, mas eu acho que nós vamos evoluir, vamos crescer. Boa noite, Balixionga. Boa noite. Olha, primeiro eu gostava de dar os parabéns por introduzir a componente mensurável no debate, ou na conversa, não é? E assim não deixa opinião por opinião. Eu fiquei muito satisfeito por isso, de ver isso. E aproveitei para pesquisar algumas coisitas enquanto havia conversa. A primeira rápida é uma comparação rápida do que se falou entre Cabo Verde e Angola, com base a níveis de corrupção. O site Trading Economics, não sei o quanto vale, não sei qual é o peso que tem, né, mas é o dado que tenho, apresenta para a África Cabo Verde em segundo lugar e Angola em 25º. E no mundo apresenta Cabo Verde em 35º e Angola em 121º. Pronto, isto rápido. Muito obrigado. E outro, pronto, depois tem umas duas questões que eu vou tentar ser sucinto para não levar muito tempo. Uma é em relação a um ponto, ou vários pontos, né? Mas um deles que o Tiago tocou sobre eventuais acusações que eventuais juízes sofrem. E muito bem disse que nós temos de parar com supostamente é. Devemos ser concreto. Quem fez, quem disse. E eu vou pegar uma deixa do Balixionga que foi em relação a manifestações, que diz que há pessoas que têm interesse em criar alvoroços. Não usou o termo alvoroços, mas é como se tivesse usado, no sentido de criar situações anómalas ao país. Eu gostava de saber se consegue dizer que pessoas são essas, de forma que quem eventualmente... Estamos na internet, né? Estamos no YouTube, isso vai chegar aos 4 cantos do mundo. Enfim, para não ter aquela pressão que em Angola há pessoas e não sabe exatamente quais são, não é? E não ficamos todos no meio. Gostava de saber se tem isto. A terceira questão, e já para acabar, eu não sei se é propriamente uma questão, honestamente não sei como enquadrá-la, mas eu vou escutar o pensamento e depois deixo aberto ao comentário. E que é muito interessante, deixa já dizer, eu gostava que a análise fosse totalmente à parte de qualquer posicionamento, intenção político, partidário, fora disso, porque é uma situação preocupante em Angola, que é a questão da educação.
Tocou muito bem na vertente do ensino à distância, que eu concordo na íntegra, acho que é muito funcional. Entretanto, isso traz a questão da taxa de penetração de angolanos na internet, que ainda é pequena. Então, sim, resolveria um problema para determinado estrato social, mas ainda assim haveria muita gente, e sobretudo da camada mais baixa, fora do ensino, ou que pelo menos não pudesse ter o mínimo de acesso sobre essa perspectiva, não é? Então era justamente pensar em alternativas, de repente tem algum plano, enfim, seja por uso do AngoSat 2, alguma estratégia governamental para a expansão e divulgação da internet por Angola. Esses eram os 3 pontos que eu tinha para abordar. Bem, eu acho que os 3 pontos só têm uma pergunta. A segunda. Só a segunda pergunta. Em relação ao trading economics, eu ia sugerir é mesmo há uma, esqueço-me agora, mas há um site que fala que aborda mesmo a questão da corrupção, o índice de percepção da corrupção, porque o trading economics é mais para aspectos econômicos. A questão da corrupção, há um índice de percepção da corrupção, IPC. Faça essa pesquisa, provavelmente vai ter uns dados diferentes. Não estou a dizer que nós sejamos melhores que Cabo Verde. Na altura eu dizia que os cabo-verdianos não são os melhores de África, e pelo menos o Trading Economics também diz que não são. Estão em segundo lugar. Mas não são os melhores. O melhor é que está em cima. Ok. Acho que o melhor é que o primeiro. Sim. Pois. Então, a pergunta que coloca... A pergunta que coloca em relação às manifestações. Bem, eu gostava muito mesmo de não dizer concretamente, mas, já que me faz esse desafio, vou dar 2 referências. O atual líder da UNITA, em Benguela, no período das eleições, disse de viva voz que tinha reunido com determinados generais e que lhe haviam garantido que lhe davam o poder por via de um golpe. Ok? Imagina a estatura política da pessoa e o discurso público que traz. 2. Há um angolano que faz um trabalho interessante, que eu respeito, que no período da vinda do presidente Biden a Angola, disse na sua página, querem que diga o nome? Vou dizer, Jerônimo Cinza, que os angolanos deviam mobilizar-se para atingir alvos de investimentos americanos em Angola. Ok? Terceiro, para terminar, alguém disse que nós precisamos em Angola queimadas e guerras, ok? Para termos uma nova independência. Eu que compreendo que a palavra tem poder, aliás, o meu maior patrimônio é a palavra. Se as palavras têm poder e o que nós dissemos se realiza aqui, eu espero que tenha trazido concretamente e tenha respondido à pergunta, tenha trazido concretamente os dados. Eu não conheço o futuro, mas o futuro também se projeta hoje com aquilo que desejamos. E então acho que eu respondi a essa pergunta.